Evangelho de Lucas, capítulo 24, os primeiros versos dizem o seguinte: No primeiro dia da semana, um domingo, como hoje, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Então elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E aí, quando se está perplexo, sem saber o que fazer, nos diz o versículo 4 de Lucas 24, de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e estes homens de branco que estavam ali, lhes disseram, preste atenção no versículo 5 de Lucas 24, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. O que foi que Jesus disse? Versículo 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Ainda o versículo 9 diz que quando voltaram ao sepulcro, quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Estamos num domingo de manhã também, dia 4 de abril de 2021, também um domingo de Páscoa. Como o domingo de Páscoa é esse que acabei de ler para vocês e que nos foi registrado por Lucas, pelo evangelista Lucas. E meditando nessas palavras hoje pela manhã, eu decidi compartilhar algumas considerações com vocês sobre esse texto. E a primeira consideração que me vem à mente, que fala ao meu coração sobre esse texto, é o versículo 5 de Lucas 24, da pergunta dos anjos. As mulheres foram até o sepulcro no domingo de manhã, um domingo de Páscoa como esse de hoje, e quando elas chegam lá, elas ficam admiradas porque Jesus não estava lá. E isso gera espanto, gera medo, gera um grande conflito no coração dessas mulheres. Mas a pergunta dos anjos é muito curiosa. Os anjos perguntam para as mulheres no versículo 5, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Procurar um vivo entre os mortos não faz muito sentido, não é mesmo? Não faz muito sentido você procurar um morto um vivo entre os mortos. E essa palavra dos anjos, essa pergunta, ela é inquietante, né? Porque, de fato, se você quisesse encontrar Jesus, você não poderia ir até a cruz. Ele já não estava mais lá. O Cristo, como nós o conhecemos, não está numa cruz, ainda ferido, machucado, preso por pregos. Mas também Cristo não está mais em um sepulcro. Não há mais uma pedra lacrando o seu túmulo, que era como se fosse uma pequena cavidade na rocha, uma pequena caverna. Já não está mais no sepulcro. Já não é mais uma pedra que separa Jesus do mundo dos vivos.
Nem mesmo a morte. A morte não teve poder suficiente para impedir a vida de Jesus. Se você quiser encontrar com Jesus, não é entre os mortos o melhor lugar para se procurar, porque lá ele não será encontrado. Jesus hoje está vivo, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, como diz o credo apostólico. Então, não procure entre os mortos aquele que vive. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E mais, essas mulheres, quando ouvem essa mensagem dos anjos e quando elas se recordam das palavras de Jesus, o próprio anjo relembra as mulheres, né? Ele diz assim, lembra daquilo que ele disse para vocês? É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Ou seja, Jesus fez aquilo que ele disse que iria fazer. Ele ressuscitou. Porque é isso que Jesus costuma fazer. Jesus costuma fazer aquilo que ele se compromete a fazer. Ele sempre faz aquilo que ele se compromete a fazer. E aí então as mulheres pegam essa mensagem de boa nova, e agora vão levar essa mensagem para os apóstolos. Mas quando elas chegam para contar aos apóstolos o que aconteceu, nos diz versículo 11 que eles, os apóstolos, eles não acreditaram nas palavras das mulheres, porque essas palavras lhes parecia loucura. Ora, o que há de loucura em Jesus fazer aquilo que ele disse que ia fazer? Em Jesus se propor a fazer aquilo que ele ia fazer. O que há de loucura em Jesus ter ressuscitado os mortos, sendo que ele falou que faria isso? Talvez seria loucura, pareceu loucura para esses homens, porque a referência deles é que normalmente alguém que morre não ressuscita. E eles estavam certos em certa medida, porque não é tão comum assim ver alguém que morre e vira vida. Mas, quando se trata de Jesus, essa lógica é que tem que ser questionada. Porque Jesus disse que ressuscitaria e ele de fato ressuscitou como havia dito. Ele ressuscitou. E então a loucura passa a ser não acreditar na vida após a morte. A loucura passa a ser não acreditar que Jesus venceu a morte e concede essa vitória a todos os que nele confiam. A loucura é fazer uso da razão para questionar a lógica de Deus, para questionar a vida de Deus. Esse é o texto da ressurreição, pelo menos um deles, é o texto de Lucas, o registro de Lucas. E eu queria finalizar essa reflexão lendo para vocês um trecho, uma das palavras de Philip Yancey, em um texto que marca muito meu coração quando eu penso sobre Páscoa. Philip Yancey, ele chama a sexta, que nós chamamos de Sexta-feira Santa, de Sexta da Tragédia. Porque naquela sexta-feira que Jesus foi crucificado, isso foi uma tragédia para os discípulos que estavam caminhando com ele por tanto tempo. Philip Yancey, ele vai chamar o sábado de sábado das trevas, porque no sábado todos os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo do que poderia acontecer com eles. E ainda Philip Yancey tem um outro T, o T de triunfo, para chamar esses 3 dias da semana. Então, ele chama isso de padrão de 3T. Tragédia, trevas e triunfo. Deixa eu ler para você as palavras de Philip Yancey. Ele diz: o padrão de 3 dias, ou de 3T, tragédia, trevas e triunfo, tornou-se para os escritores do Novo Testamento um gabarito que se pode aplicar a todos os nossos momentos de teste. Podemos olhar para trás, para Jesus, a prova do amor de Deus, muito embora talvez jamais obtemos uma resposta para o nosso porquê. A Sexta-feira Santa, preste atenção nisso, a Sexta-feira Santa demonstra que Deus não nos abandonou em nossa dor. Ele também está aflito, oprimido.
Naquele dia, o próprio Jesus, no dia da crucificação, na sexta-feira, o próprio Jesus experimentou o silêncio de Deus. Foi o Salmo 22 que Jesus recitou e não o Salmo 23. Agora, preste atenção nisso. Estamos no domingo de Páscoa, então, o domingo de Páscoa mostra que no final o sofrimento não vai triunfar. O sofrimento não vai triunfar. Assim sendo, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, escreve Tiago. E nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, escreve Pedro. E agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, escreve Paulo. Os apóstolos, diz Philip Yancey, passam então a experimentar qual o bem que pode resultar de tal sofrimento redimido. Maturidade, sabedoria, fé autêntica, perseverança, caráter e muitas recompensas vindouras. Agora a pergunta que Philip Yancey faz é a seguinte: por que regozijar-se? Como se regozijar em meio a inquietações, a sofrimento, a dificuldades, a privações? Ele vai continuar dizendo: por que regozijar-se? Não por causa da sensação masoquista da própria tribulação, mas, e esse mais aqui é o que eu queria que você guardasse nesse domingo de Páscoa, mas porque aquilo que Deus fez em grande escala no domingo de Páscoa, Ele pode fazer em pequena escala em favor de cada um de nós. Você prestou atenção nessas palavras? O que Deus fez em grande escala no domingo, ressuscitando Jesus dentre os mortos, Ele pode fazer em pequena escala na minha e na sua vida. Quando nós reconhecemos que na cruz Jesus levou os nossos pecados, e quando nós nos arrependemos pelo fato de que os nossos pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz, quando com uma simples oração, com nossas palavras, nós entregamos nossa vida para Jesus e dizemos: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero agora te entregar minha vida para que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador, os efeitos da ressurreição passam a atuar em nosso viver. Aquilo que morreu ganha vida, aquilo que se perdeu é encontrado, aquilo que foi destruído prova da restauração pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que passa a atuar na vida de todo aquele que crê em Jesus. Portanto, o domingo de Páscoa, ele vem nos ensinar que podemos passar por algumas tragédias na vida, como foi aquela sexta-feira trágica onde Jesus foi crucificado. Domingo de Páscoa vai nos ensinar que, às vezes, na vida, passamos por momentos de trevas, de inquietações, de incertezas, de não saber muito bem o que fazer. Isso também acontece. Agora, o domingo de Páscoa vai nos ensinar, e isso eu queria que você guardasse no seu coração hoje, que nem a tragédia e nem as trevas duram para sempre. Por maiores que sejam as tragédias da sexta ou as trevas do sábado, para quem confia em Jesus, para quem tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, sempre haverá o domingo do triunfo, sempre haverá o domingo da ressurreição. Portanto, hoje, domingo da ressurreição, domingo onde celebramos a vida de Jesus. O dia que nós celebramos a vitória sobre a morte, porque uma vez que Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte não é a última realidade, a última realidade é vida em Jesus. Nesse domingo que é onde a gente celebra a vida de Jesus, por fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos e estar vivo, eu quero te trazer essas palavras de encorajamento, que você as guarde no coração e celebre junto com a tua família, celebre onde quer que você esteja, independente de qual seja o momento que você esteja vivendo hoje. O domingo de Páscoa é um domingo de esperança, a esperança de que Deus
não nos abandonou nesse mundo caótico, pelo contrário, Ele entra em nosso caos, assume forma humana, morre por nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia e pega em nossas mãos para nos guiar daqui até a eternidade, nessa jornada da vida. Confie sua vida a Jesus nesse domingo de ressurreição e prove da presença do ressurreto Filho de Deus do seu lado. Espero que você tenha um bom domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou e que a bênção dele seja sobre a tua vida. Jesus te abençoe.